De onde vêm os OVNIs? De galáxias distantes? Buracos de minhoca? Outros planetas em nosso próprio sistema solar? Ou será que eles vêm de um lugar ainda mais próximo, como a Terra? Há objetos estranhos voando pelos céus. Seriam naves alienígenas ou então projetos militares avançados? Especialistas acreditam que governos ao redor do mundo podem estar desenvolvendo em segredo aeronaves de última geração com tecnologia alienígena. Acompanhe essa investigação sobre a existência de OVNIs do nosso planeta. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Algumas aparições de OVNIs não podem ser explicadas e muitas delas ocorrem perto de bases militares. Seria isso uma coincidência? Ou será que existe uma conexão? Muitos ufólogos acreditam que cientistas do governo podem estar desenvolvendo em segredo aeronaves como jamais vistas. Se isso for verdade, de onde teria vindo essa tecnologia? Nós mesmos a desenvolvemos? Ou ela foi adquirida? Uma das grandes teorias da comunidade ufológica é que se uma nave alienígena realmente caiu em Roswell, no Novo México, em 1947, nós agora possuímos aquela tecnologia. Em outras palavras, o governo, as forças armadas, a comunidade científica, todos se reuniram em segredo e extraíram todo tipo de descoberta científica e tecnológica dos destroços. A teoria da engenharia reversa sustenta que se uma nave alienígena caísse aqui na Terra, nós, como cientistas humanos, seríamos capazes de efetivamente pegar esta tecnologia e saber como ela funciona. Dizem que os chips de circuito integrado, os óculos de visão noturna, os lasers, os coletes à prova de balas, vários tipos de tecnologia provêm de uma nave alienígena que caiu em Roswell. Então nós pegamos nossa tecnologia, que não é tão avançada, e a aprimoramos. E igualamos os seus níveis. Muitos especialistas acreditam que se uma nave alienígena caísse nas mãos do governo, eles não desperdiçariam a chance de compreender seu design e manteriam todo o projeto em segredo. Claro que eles tentariam entender o seu funcionamento. É claro que eles tentariam usar essas informações para assegurar aos Estados Unidos todo esse poder, essa tecnologia. É como se as Forças Armadas tivessem pensado, talvez nós possamos fazer essas coisas voarem. Talvez em vez de 2 asas e uma cauda, possamos fazer naves como discos voadores. E então, nas décadas de 1940 e 50, nós vemos nos quadros de projeto da Força Aérea dos Estados Unidos os esquemas para projetos parecidos com discos voadores. É um incentivo enorme. Qualquer nação na Terra que possuísse tecnologia extraterrestre seria evidentemente a força dominante do planeta durante um bom tempo. Arquivo confidencial, o Avro Car. Março de 1958, Toronto, Canadá. O engenheiro-chefe aeroespacial John Frost, trabalhando para Havilland, no Canadá, monta um veículo de teste para a prova de conceito chamado Avro Car. Concebido originalmente como um jipe voador, esperava-se que ele substituísse o helicóptero em batalha. Ao longo dos anos, várias patentes foram concedidas a naves em forma de disco. É como se fosse um sonho para os engenheiros aeronáuticos e inventores. Seríamos capazes de fazer algo assim voar? Uma das coisas que os céticos adoravam alegar durante os anos 50 e 60 era que as Forças Armadas poderiam estar testando aeronaves em forma de disco voador. Eles apontam especificamente para uma, o Avrocar, que era basicamente um disco voador na forma metálica. Infelizmente, quando você observa a filmagem, o que você vê é essa coisa apenas pairando a alguns metros do chão e balançando de um jeito bem instável. De fato,
um objeto em forma de disco é surpreendentemente instável. Eles não conseguiram encontrar uma forma de tornar essa nave estável o suficiente para fazer um voo que valesse o trabalho. Eles atiraram do hangar, tentaram fazê-la subir, mas isso simplesmente não aconteceu. Logo se tornou claro que o conceito original apresentava falhas e o projeto do Evrocar foi cancelado. Isso pode parecer estranho. Os Frisbees parecem voar bem. Quem sabe talvez aquela filmagem antiga e trêmula do Evrocar fosse apenas só para enganar. Talvez ele tenha funcionado no final das contas. Mas se há outras civilizações nos visitando, se não milhares, milhões de anos à nossa frente, seríamos capazes de entender a tecnologia deles? A questão é, será que a ingenuidade americana criou um disco voador que realmente voasse? Pergunte a si mesmo, se um avião de caça caísse, digamos, 300 anos, será que alguém seria capaz de entender o que ele era ou até reconstruí-lo? Muitos entusiastas acreditam que cientistas aeroespaciais americanos vêm trabalhando em um disco voador em segredo desde a década de 1940. Publicamente, as tentativas fracassaram. Mas, nos bastidores, há rumores de que eles conseguiram projetar um dos mais avançados veículos já conhecidos. Objetos estranhos voando pelos céus seriam naves alienígenas? Ou então projetos militares avançados? Ou seriam projetos militares procedentes da engenharia reversa em tecnologia alienígena? Arquivo confidencial, o TR-3. Supostamente, mesmo que ainda não tenham provas, esta é uma aeronave triangular desenvolvida pelos militares que pode voar a uma velocidade altíssima, com um desempenho diferente de qualquer tecnologia aérea que conhecemos atualmente. Existe uma mistura de fato e ficção aqui? Eu não sei, mas isso saiu da comunidade ufológica para entrar na comunidade da aviação, e existe um grande mistério aqui. Há boatos de que ele foi projetado por um dos programas de desenvolvimento avançado da Lockheed Martin no infame Skunk Works, em Palmdale, Califórnia. Relatórios não confirmados dizem que o TR-3 possui aproximadamente 180 metros de diâmetro e é capaz de acelerações a 40 G. Mas o que o diferencia das naves tradicionais é algo chamado de propulsão eletrogravitacional. A eletrogravitação é uma invenção de T. Townsend Brown, no qual ele visava tentar descobrir um tipo diferente de propulsão. Brown conseguiu uma patente britânica para um gravitador, um dispositivo que ele dizia controlar a gravidade. O que ele estava tentando fazer era criar um campo elétrico e alterá-lo também em torno do objeto. Ele chamou de eletrogravitação a alteração do campo elétrico, que permitiria que uma nave viajasse com muito mais velocidade, de uma forma diferente e mais eficiente. Se Brown tivesse realmente desenvolvido o gravitador, a tecnologia antigravitacional poderia ter mudado o mundo. Seria realmente a grande maravilha da propulsão. Isso, novamente, nos levaria aos domínios da ficção científica. Portanto, é uma área que muitas pessoas examinam com extrema seriedade. Se o TR-3 realmente existe, alguns especialistas acreditam que ele poderia explicar algumas notáveis aparições recentes de OVNIs. Você tem esse triângulo preto que voa pelo céu e é fotografado flutuando por aí, que mostra o que poderia ser, essencialmente, uma tecnologia stealth aeroespacial que os Estados Unidos poderiam estar desenvolvendo. Se realmente isso existe, será que essas coisas não são alienígenas, mas sim projetos super secretos de aviação que o governo não mediria esforços para esconder e acobertar? É possível que eles tenham utilizado a engenharia reversa, que quer que tenha caído, e basicamente tenham transformado a tecnologia alienígena na época em algo comum nos dias de hoje. Recentemente, um físico mexicano chamado Miguel Alcubierre desenvolveu uma teoria inovadora que pode explicar como seríamos capazes de navegar pelo tempo e espaço. A teoria da bolha de dobra de Alcubierre diz que em vez de viajar do ponto A ao ponto B em linha reta, você poderia essencialmente dobrar o tempo-espaço. Essa ideia defende que, no início do universo,
Logo após o Big Bang, houve um período de algo chamado inflação que parece ser mais rápido do que a luz. Então, se for este o caso, talvez possamos construir algo que possa funcionar com base nestes mesmos princípios. Mesmo que você não atingisse a velocidade da luz, ao comprimir o que está à sua frente e expandir o que está atrás de você, o tempo para viajar de A a B seria exponencialmente menor. Imagine andar por um aeroporto. Você pode andar a uma certa velocidade, mas imagine que você está usando uma daquelas esteiras rolantes. Você está andando mais rápido, porque a sua base não é mais estacionária. Na verdade, essa é mais ou menos a explicação da bolha de dobra para leigos. Mas se os cientistas conseguiram combinar teorias físicas avançadas com uma tecnologia espacial alienígena de ponta, como isso foi mantido em segredo por tanto tempo? Você vê esses orçamentos e programas misteriosos e desconhecidos, e então tenta investigá-los, mas eles dizem desculpe. Isso não existe. E então, no ano seguinte, tudo sumiu do orçamento. Tudo isso é muito obscuro. Então, de novo, quando você entra no mundo da inteligência e da contra-inteligência, as coisas ficam confusas e se torna quase impossível para alguém de fora determinar o que é real ou não. Eu acho que a população em geral e seu conhecimento sobre tudo estão décadas atrás em relação ao que realmente acontece. Alguns especialistas em OVNIs acreditam que uma misteriosa tecnologia antigravitacional pode ter sido obtida de OVNIs alienígenas. Ainda que esses veículos espaciais super secretos tragam poucos detalhes, há uma aeronave que possivelmente supera todas as outras. Arquivo confidencial. O TO-50. Dizem que o TO-50 é uma aeronave de última geração que parte de onde o TR-3 parou. Ao que tudo indica, trata-se de um bombardeiro espacial hipersônico e antigravitacional. Veja bem, parece que essa coisa saiu de Star Wars. Lasers assassinos antigravitacionais, podendo ser capaz de alcançar uma velocidade Mach 50. Mach 50 equivale a aproximadamente 60 mil quilômetros por hora. Para escapar da gravidade da Terra, a espaçonave precisa viajar a apenas cerca de 40 mil quilômetros por hora. Esta seria uma magnitude além de qualquer uma que até mesmo as pessoas de visão mais futuristas na comunidade da aviação poderiam imaginar. Sua geração avançada de energia eletromagnética teoricamente utiliza campos droidais para empurrar a gravidade, não diferente dos métodos de propulsão que muitas testemunhas oculares de OVNIs alegam ter visto. Os ufólogos acreditam que o TO-50 é mantido na base sul super secreta da Área 51, conhecida como S4. E supostos avistamentos ocorreram por todos os desertos do sul da Califórnia. Se isso for verdade, então nós já temos o tipo de tecnologia que de fato vemos em filmes de ficção científica. Se tivéssemos esse tipo de coisa, caças e bombardeiros stealth seriam quase tão inúteis quanto biplanos. Veículos espaciais super secretos como o TO-50 e o TR-3 são extremamente obscuros. Mas evidências recentes sustentam o que muitos ufólogos afirmam há anos. Na segunda metade de 1991, explosões sônicas e sem explicação foram ouvidas ao longo do sul da Califórnia. Isso não é incomum, mas não havia explicação, não havia ônibus espacial retornando. Claro que o importante a respeito disso é que você pode utilizar a mesma tecnologia empregada na detecção de terremotos. E você consegue até traçar o percurso. E acabamos, então, descobrindo que era algo que se movia rapidamente no céu. As Forças Armadas afirmaram que não estavam realizando testes, então a questão era o que exatamente criou essas explosões sônicas que foram ouvidas no sul da Califórnia. Era uma aeronave convencional ou uma tecnologia alienígena? De novo, era uma espaçonave extraterrestre visitando a Terra? Ou eram as Forças Armadas dos Estados Unidos trabalhando em algo com base em tecnologia alienígena recuperada? Até hoje, os especialistas aeroespaciais não conseguem explicar o que foi ouvido no sul da Califórnia. Mas o evento resultou em uma nova era para a comunidade ufológica.
Pela primeira vez, a comunidade ufológica passou a utilizar ferramentas mais científicas para tentar rastrear essas coisas. E é um jogo de gato e rato entre os ufólogos e a comunidade de inteligência e as Forças Armadas, que, claro, não querem nos contar o que realmente são essas coisas voando pelo céu, ou então o que quer que elas sejam. Mas existe uma agência espacial que é sincera a respeito de seu interesse em tecnologia de propulsão avançada. A NASA não esconde o fato de que sua meta em longo prazo deve ser uma missão interestelar. Mas não conseguimos realizar essa missão com os foguetes que temos atualmente. Nós precisamos de um sistema de propulsão exóticos. Nós precisamos de meios mais rápidos que a luz. E para isso, a NASA precisa desenvolver uma tecnologia que transforme a ficção científica em realidade. O espaço em si pode ser dobrado, e vemos isso no universo real que podemos observar em torno de um objeto bem denso como uma estrela. E se você puder controlar isso, a dobra é possível. Uma dobra espacial, se fosse construída, conseguiria ir do ponto A para o ponto B em uma quantidade de tempo bem razoável. Talvez não na velocidade da luz, mas algo com que poderíamos percorrer uma distância de uma forma que hoje é impossível, mas quem sabe amanhã. Algumas evidências sugerem que o governo está desenvolvendo espaçonaves terrestres supersecretas. Mas como o governo mantém um nível tão alto de controle e sigilo sobre inovações tecnológicas que datam da década de 1950? Os Estados Unidos são uma nação de inovação, análise e progresso. Ciência e tecnologia, mas, de vez em quando, as pessoas que tentam inventar coisas acabam se opondo à lei do sigilo de invenções de 1951. Mais de 5.000 patentes americanas foram recusadas, mantidas em segredo e suprimidas sob a lei do sigilo de invenções. A pergunta é: por quê? Vários tipos de coisas podem ter usos que o governo dos Estados Unidos não gostaria de ver exposto, por exemplo, os soviéticos, chineses ou terroristas. Mas isso levanta uma pergunta: o que é que eles estão escondendo? Algumas dessas coisas passaram décadas enterradas. No que eles vêm trabalhando em segredo, de portas fechadas, a lei do sigilo de invenções talvez seja uma forma de ter a tecnologia avançada sequestrada pelo governo, as Forças Armadas e a comunidade de inteligência. Alguns especialistas acreditam que o governo pode ter mais em mente do que a segurança nacional. Eles podem muito bem ter simplesmente começado a criar, a desenvolver, pegando a ideia de alguém aqui e entregando aos cientistas dali, para que eles tenham carta branca para fazer o que quiserem com isso. Lasers, espaçonaves, coisas que nem podemos imaginar. Talvez já tenhamos isso tudo, mas pode ser que eles sejam mantidos longe da mídia e do público. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra.